a cultura da infantilidade no Japão, notadamente em torno da figura da colegial, e o liberalismo sexual no país são temas complexos e multifacetados, frequentemente analisados sob a ótica de estereótipos ocidentais. É essencial evitar generalizações. A estética kawaii, a colegial e a infantilização em a cultura kawaii, fofo, adorável, é um fenômeno predominante no Japão, valorizando juventude, inocência e características infantis. Nesse cenário, a imagem da colegial Joshikisei, com seu uniforme icônico, destaca-se na cultura pop, animes, mangás, simbolizando uma idealização da juventude, mas também sendo alvo de críticas por possível infantilização e, às vezes, sexualização. Interpretações da infantilização, expressão e fuga, e a adoção de elementos kawaii e comportamentos associados à infantilidade pode ser uma forma de expressão pessoal e uma fuga das pressões da vida adulta e das expectativas sociais rígidas do Japão, oferendo um espaço para a ludicidade. Amai, o conceito japonês de amai, descreve uma necessidade de ser cuidado e uma dependência indulgente. Alguns analistas sugerem que certos comportamentos infantilizados em adultos podem estar relacionados a essa dinâmica, onde demonstrar vulnerabilidade pode gerar afeto. Críticas e sexualização, e críticos afirmam que a ênfase na infantilidade, especialmente feminina, pode reforçar estereótipos de submissão. A imagem da colegial é, por vezes, explorada em contextos sexualizados na mídia e subculturas, como no controverso mercado de loli com representações eróticas de personagens com aparência infantil, levantando preocupações sobre objetificação. Não se pode afirmar que inúmeras mulheres mantêm e adotam uma persona de colegial de forma literal e generalizada. No entanto, a influência da estética kawaii faz com que elementos de jovialidade sejam amplamente consumidos e incorporados por pessoas de diversas idades. A fronteira entre apreciação estética, expressão pessoal e uma infantilização problemática é sutil e subjetiva. Liberalismo sexual no Japão. Em uma realidade paradoxal, a relação da cultura japonesa com o sexo é complexa e contraditória. Abertura histórico-cultural. O Japão teve períodos de relativa abertura sexual. A arte erótica, shunga, floresceu no período Edo, e a prostituição foi por muito tempo regulamentada. Temas sexuais são frequentemente abordados de maneira explícita na cultura popular, sugerindo um certo liberalismo. Conservadorismo social. Apesar da aparente abertura, a sociedade japonesa mantém, em muitos aspectos, uma postura conservadora sobre sexo na esfera pessoal. A educação sexual formal pode ser limitada, e a discussão aberta sobre o tema, fora de contextos específicos, ainda enfrenta reservas. Persistem pressões sociais ligadas a casamento e família. Tendências contemporâneas. Pesquisas indicam um crescente desinteresse por sexo e relacionamentos românticos entre jovens, como os homens herbívoros. Paralelamente, surgem formas alternativas de intimidade, como o tsefuri, amigos com benefícios, coexistindo com modelos tradicionais. Evolução legal. Recentemente, o Japão tem revisado leis sobre crimes sexuais e idade de consentimento, buscando modernizar a legislação e proteger vítimas, indicando uma evolução na conscientização pública, embora desafios persistam. Conclusão: a cultura japonesa não se define de forma simplista como totalmente liberal ou conservadora em relação ao sexo, nem se pode generalizar a ideia de que a infantilidade é universalmente adotada pelas mulheres.